Boa tarde, hoje iremos apresentar nosso seminário de Física. Os componentes são Wetlevan, Mário Félix, Pedro Vitor e Itauã. Ficamos com o tema capacitores e agora irei falar um pouquinho sobre eles. Os capacitores são dispositivos que consistem em um meio dielétrico envolvido por armaduras metálicas, são usados para armazenar cargas elétricas. Os capacitores são dispositivos utilizados para o armazenamento de cargas elétricas. Existem capacitores de diversos formatos e capacitâncias, todos compartilham algo em comum, são formados por dois terminais separados e algum material dielétrico. Os capacitores são utilizados em diversas aplicações tecnológicas e praticamente impossível algum circuito eletrônico que não contenha esse tipo de dispositivo. Quando ligados, há uma diferença de potencial. Um campo elétrico forma-se entre suas placas, fazendo com que os capacitores acumulem cargas em seus terminais. Uma vez o dielétrico em seu interior dificulta a passagem das cargas elétricas através das placas. Boa tarde, meu nome é Pedro Vitor e hoje eu vou apresentar a função dos capacitores. A função mais básica do capacitor é armazenar cargas elétricas em seu interior. Durante as descargas, os capacitores podem fornecer grandes quantidades de carga elétrica para um circuito. Os capacitores levam um pequeno tempo para serem carregados completamente, entretanto, sua descarga geralmente é rápida. Por isso, os capacitores são largamente usados em dispositivos eletrônicos que demandam grandes intensidades de corrente elétrica, como aparelhos de som de alta potência. Além de sua função mais fundamental, os capacitores podem ser usados para implementar equalizadores, retificadores de corrente elétrica, filtros de linha, estabilizadores e etc. Boa tarde, hoje eu vou falar sobre os tipos de capacitores. Os capacitores podem diferir em seu formato, bem como seu dielétrico. O meio que é inserido entre as placas do capacitor interfere diretamente em sua capacidade de armazenar cargas elétricas. Meios que apresentam altas constantes eletrostáticas, ou seja, altamente resistivos, são os preferidos para a implementação dos capacitores. Eu vou falar sobre alguns tipos de capacitor, que são os capacitores de eletrolíticos, que contêm finas camadas de alumínio envolvidas em óxido de alumínio e embebidas em eletrólitos líquidos. Os capacitores de poliésteres são um tipo de capacitor bastante compacto, formado por folhas de poliéster e alumínio. Capacitores de tântalo têm uma vida útil mais longa, usam como dielétrico óxido de tântalo. Capacitores de óleo foram os primeiros tipos de capacitores e, assim como os capacitores de papel, deixaram de ser usados por serem pouco práticos ou confiáveis. Capacitores variáveis são os que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas ou a sua área de contato, largamente utilizados em aparelhos valvulados como rádios e televisores antigos. Capacitores cerâmicos, feitos em formato de disco, são formatos de placas condutoras que envolvem o meio como papel, vidro ou aço. Eu vou falar sobre uma função que o capacitor de cerâmica tem, que é a da filtragem. Os capacitores de cerâmica são frequentemente utilizados em circuitos de filtragem para suavizar variações de tensão ou corrente, reduzindo ruídos e interferências. Boa tarde, meu nome é Itauã e eu vou falar sobre a capacitância. A propriedade que mais deve ser do capacitor e armazenar cargas é a capacitância. A capacitância é uma grandeza física medida em unidades de coulomb ou volt, mais conhecida como Faraday, em homenagem ao físico inglês Michael Faraday. Dizemos que um Faraday é equivalente a um coulomb ou volt. A forma utilizada para calcular a capacitância é esta: C, que é a capacitância, que é F. Q, carga elétrica, que é C. U, tensão elétrica, que é V. Do ponto de vista prático, a capacidade indica qual a quantidade de cargas que o capacitor consegue segurar para uma determinada diferença de potência. A capacitância também depende de fatores geométricos, isto é, da distância entre as placas do capacitor e também da área dessas placas. Boa tarde, hoje iremos apresentar a questão do nosso cenário de Física. Ficamos com o tema capacitores e vamos lá à questão. Calcule o módulo da capacitância de um capacitor de placas paralelas de 0,005 metros ao quadrado
espaçadas em 0,5 milímetros. Porém, para resolver essa questão, não pode estar com a distância em milímetros, tem que estar em metros. A questão já nos dá aqui 0,5 milímetros é igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. A DOT é igual a constante, que é igual a 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Aqui temos a fórmula, que é C igual a E vezes A sobre D. C é a capacitância, igual a E, que é a constante, vezes A, que é a área, dividido pela distância. Aqui iremos tirar os dados. A é igual a 0,005 metros ao quadrado, 0,005 metros ao quadrado. D, que é a distância, que é 0,5 milímetros, porém já está aqui na questão em metros, 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. O E, que é a constante, é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. E o C, que é a capacitância, é o que iremos encontrar na questão. Então, colocamos uma interrogação aqui para você saber o que é que a gente está procurando. Aqui, já explicando aqui, o A é a área do capacitor, o C, a capacitância, o D, a distância entre as duas placas e o E, a constante. E aqui temos que fazer uma notação científica na área para descobrirmos qual a notação científica, porque de jeito que não irá dar para resolver, teremos que fazer a notação científica que vai ficar 0,005 metros ao quadrado, vai ser a mesma coisa que 5 vezes 10, porém, aqui ó, a vírgula tem que sair daqui, voltando 1, 2, 3 casas. Como está voltando as casas, vai ficar elevado a menos 3, pois está voltando. A vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3. Iremos substituir ela aqui na fórmula, que é C, igual E, que é 8,85 vezes 10 elevado a menos 2. 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. A, que é a área que descobrimos agora com a notação científica, é 5 vezes 10 elevado a menos 3. 5 vezes 10 elevado a menos 3. Agora será dividido pela distância. A distância é 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Iremos resolver agora essa segunda parte. 5 sobre 10 elevado a menos 3 e 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Como está aqui elevado a menos 3 e os dois é 10, a gente pode simplesmente cortar e dividir o 5 por 0,5. 5 dividido por 0,5. Aqui é uma dica básica para essa divisão. A gente pode mudar essa vírgula para cá, botar essa vírgula aqui some esse zero e adicionamos um zero aqui. 50 dividido para 5 vai ser 10. 10 vezes 5, 50, menos dá 0. Nós já descobrimos aqui que dá 10 aqui o resultado. Aí vai ser igual a 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 vezes 10. Vai ser igual. Aí que é a dica básica. Quando temos um número desse multiplicado por 10, a gente pode simplesmente pular uma casa, a vírgula, muda uma casa. Então, se está 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, irá ficar aqui a vírgula. Ela passa daqui para cá. Aí vai ficar 88,5 vezes 10 elevado a menos 12. Aí a gente coloca o F, que é o prefixo dessa questão. E essa aqui é a nossa resposta. C vai ser igual a 88,5 vezes 10 elevado a menos 12. F, que é o prefixo dessa nossa conta. E essa foi a nossa conta. Muito obrigado.